Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade Canal 20 com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. O programa de hoje vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre um tema que, por mais que você fale, ele vai estar sempre em evidência. Dormir bem. Dormir bem é uma coisa fantástica. Quem dorme bem produz mais. Quem dorme menos e dorme mal produz muito pouco. Nós vamos falar também sobre a neurologia no acompanhamento de pessoas que têm distúrbios do sono. São assuntos muito interessantes que eu tenho certeza vai despertar a sua atenção. Mas antes de apresentar o nosso primeiro convidado, nós vamos ter uma convidada também. Mais uma vez eu quero falar sobre um tema que eu abordei aqui no programa, que é reciclagem de lixo. Vamos reciclar. Reciclar é preciso. O planeta precisa da nossa atitude. Atitude simples, mas que tem um resultado excepcional, principalmente para o meio ambiente. E nós somos meio ambiente. Eu até gosto de conversar com engenheiros que atuam na área do meio ambiente e pergunto, por que é meio ambiente? Por que não é o ambiente inteiro? Já é meio, então nós temos que cuidar desse meio a qual nós somos parte importante deste processo. Então, recicle o lixo. Reciclar é salvar vidas, evitar acidentes e cuidar do planeta. O planeta precisa da nossa atitude. Muito bem, os dois primeiros blocos do programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Jaime Matos Ferreira, que é o nosso consultor da área de pneumologia e também membro da Sociedade Brasileira do Sono. Está aqui ao meu lado com uma camisa bonita. A dona Vera deve ter gostado dele ter vindo com essa camisa, que lá na tela ele vai ficar muito bonito. Tudo bem, Jaime? Como vai? Tudo bem, Arivelto. Você está rindo por quê, Jaime? Estou rindo, cara. Tudo tranquilo? Estou tranquilo. Você dormiu bem, Jaime? Eu dormi bem. Está disposto? Está disposto, né? Dormiu bem, acorda feliz. Acorda feliz. Doutor Jaime, essa campanha é anual, né? A campanha anual. Semana do Sono. E por que tem essa cor, a campanha do sono? Eu realmente, isso aqui eu não sei se a Renata foi uma escolha aleatória da Sociedade Brasileira? Mas tem uma cor. Eu acho que é quem escolhe, gosto de cada um. E é uma cor bonita, uma cor que dá uma tranquilidade, dá uma calma. Verdade, Jaime. Ela é uma cor que acalma, pode dizer assim, né? Não agride em pontos, né? Mas é diferente. Diferente. Quer dizer, o objetivo é realmente chamar a atenção para ela, que as pessoas vejam que está diferente, tem alguma coisa escrito e por que está escrito, né? Então, isso aí que a gente tem que levar em mente. Doutor Jaime, hoje, isso são números, né? Que mostram as dificuldades das pessoas em dormir, em ter um sono, aquele sono reparador. O advento das redes sociais tem influenciado o comportamento das pessoas com relação a dormir bem, Jaime? Total. Uma das recomendações do tratamento comportamental do sono, só para dar um introito nisso, em 2001, Pierre Masquet, um francês, ele escreveu que não tinha como definir o que é sono. Porque é difícil fazer trabalhos controlados, randomizados, etc., baseado no sono, porque tem horário, tem o noctivo, tem o diurno, tem pessoas, culturas, né, raças que dormem um pouco diferente, mas 11, 12 anos depois, já com muitos trabalhos, não trabalhos do sono em si, mas estudos sobre a privação de sono, né, e essa privação de sono permitiu inferir quais as funções do sono. Então, uma das coisas que atrapalha o sono são as telas. Tela de telefone, tela de iPad, tela de TV, tela disso, daquilo.
tem umas luminosidades azuis, né, um raio, que esses aí, eles diminuem a produção de melatonina e atrapalha. Então, aí tu vais automaticamente retardando o sono. E isso aí tem sido um problema no mundo inteiro, inclusive com os horários escolares, em que os pais não conseguem ou não dão bola que os filhos estão dormindo muito mais tarde, né? E não estão fazendo a obrigação de dormir no horário cedo, para que eles tenham um adolescente pelo menos 9 horas de sono, e a criança, quanto menor, mais dorme, e o adulto na faixa de 8 horas diárias. Ou seja, 1/3 da vida é dormindo para que a gente possa ser feliz no trabalho, aprender as coisas, gravar, ter prazer de viver, de trabalhar, de conviver com a família, organizar os seus hormônios para que o organismo funcione bem, proteger o seu sistema cardiovascular, tá? E então, se tu acordas cansado, agora tu imaginas, tu vai com as telas, vai para a cama, lê, vê TV, vê celular, tu retardas o teu sono, mas tens um compromisso de manhã, automaticamente tu vais ter problema no outro dia. Tu vais acordar cansado, irritado, mal-humorado, isso leva a quadros ansiosos depressivos, até bipolar. Tu vais ter problema de concentração, de raciocínio, sonolência com acidente de trabalho. Aí tu imaginas o motorista. Então a sonolência diurna, acordou cansado, tem sonolência diurna, é problema. Nas escolas, essas crianças que dormem menos tempo, levantam às 6 horas, para às 7h30 ou 7 horas começarem as aulas, tem trabalhos feitos, principalmente nos Estados Unidos e Europa, em que até às 8 elas estão ali ouvindo, mas não estão sabendo o que está fazendo. Às 8 horas, o resquício que ele tinha de melatonina sumiu e ela passa a prestar atenção na aula. Tanto que as crianças que têm o horário vespertino chegavam a ter um pouco mais de 10% de aprendizado em relação às matutinas. E hoje eu não sei como é que está as estatísticas, mas até dezembro do ano passado, 40 estados americanos em 50 já haviam mudado os horários escolares para as 8 e 8h30. Os adolescentes para as 8h30 e as crianças para as 8. Para que eles pudessem se equiparar e ter um aprendizado melhor, um estudo melhor e estarem mais dispostos. E tem que se trabalhar junto aos pais para que entendam sempre, na cama se faz amor e se dorme. Se está sem sono, tem que levanta, lê, quer ler, vai ler lá fora. Quer ver um programa de televisão, vai lá na sala, bateu sono, volta, vai dormir. E sempre lembrando daqueles cuidados básicos com o quarto, onde a gente passa 1/3 da vida. Cama boa, colchão bom, travesseiro bom são essenciais. Né? A gente às vezes fica 30 anos lá com o colchão, dormindo todo duro. Eu já tive gente com quadro de semelhante à fibromialgia, um colchão todo torto, trocou, arrumou, melhorou. Acabou até a fibromialgia dele. O colchão também tem data de validade, né, Jaime? Tem data de validade, né? E tem as contaminações por ácaros, né? E um quarto escuro, tá? Sem muita luzinha, silencioso, temperatura adequada. Isso aí faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e não podemos abrir mão disso. Doutor Jaime, uso de medicação para dormir sem um acompanhamento médico, isso também é perigoso, Jaime? É perigoso. Qualquer remédio, por exemplo, as mulheres, principalmente 40% delas têm insônia. Insônia depois de 3 meses ou mais de 3 vezes por semana já passa a ser doença. E usar um remédio para induzir o sono esporadicamente é uma coisa, mas usar remédios que nem se deveria usar 10, 20, 30 anos, depois até para tirar, eles causam insônia rebote. E para tirar, às vezes eu já teve paciente que eu levei 1 ano para desmamar de certos medicamentos. Então,
todo remédio é controlado. Todo remédio que acho que a doutora Renata vai falar melhor isso, todo remédio que tem ação no cérebro, tem pessoas que reagem de modo diferente. Então, tem que tomar cuidado e hoje se usam muitos medicamentos pelos efeitos colaterais que dão sono para tratar insônia. Então, tem que tomar cuidado, tem que ser acompanhado com um especialista, tem que ver as propensões de cada pessoa, a reação dela a cada medicamento, nunca chegar assim, toma isso aqui, toma para isso, toma para aquilo. Testa, observa, conversa, sinta a pessoa se ela está vivendo melhor, se está sendo feliz. A insônia, podemos dizer assim, pode ser causada, Jaime, pela ansiedade ou vice-versa? A insônia tem inúmeras causas. Um estresse, um choque emocional qualquer, de alegria, de tristeza, preocupação do trabalho, preocupação financeira, filhos, né? Como diz, dinheiro, vou mal na escola, o trabalho não está dando, não estou dando conta do recado. Política também entra nessa aí, Jaime? Política, eu tive insônia, me perdoe. Faz Agora parte, que eu estou me ajeitando. Faz parte. Mas para tratar, Jaime, uma insônia, o tratamento pode ser clínico ou o tratamento tem que ser medicamentoso? Ou seja, que tratamento, existe tratamento sem remédio ou tem que ter remédio? Existe a gente chama TCC, o tratamento cognitivo comportamental, que com psicólogos hábeis ou psicanalistas hábeis dá um resultado excelente. Às vezes a gente consegue, inclusive, desmamar de muitos remédios. Opa, tá? Isso é bom. Isso é importante. E eu acho sempre assim, sempre que precisar, usar o mínimo possível adequado a cada pessoa e nunca de uma maneira assim sistêmica e controlar. Não perder o paciente, não perder a mão do controle daquilo que tu estás fazendo. Porque, isso é essencial. Hoje é muito fácil assim, doutor, me dá um remédio para me dormir aí. Lá na clínica você recebe paciente que faz isso? Muito. Todo dia tem alguém? Todo dia. Aí o cara faz um exame lá, aquele exame para saber se tem apneia. Polissonografia. A polissonografia, doutor, eu quero um remédio, senão eu não durmo. E aí o médico tem que receitar o remédio, Jaime? Olha, tudo na medicina, seja na neuro, seja na pneuma, agora nós tivemos uma jornada de pneuma e reumato, a anamnese, a conversa médico-paciente é que faz com que tu saibas como tu vais conduzir aquele caso. Faz a diferença? Faz total. Se tu não conversas com o paciente, não faz anamnese, não sintas o problema que ele tem. Hoje, por exemplo, agora à tarde, foi um consultar comigo, porque ele teve Covid em 21. Mas desde então, ele tem acordado sufocado. Ele estava com problema do Covid e problema de falta de ar. Eu disse, mas tu estás trabalhando normal? Ele é ferramenteiro. Então é um trabalho pesado e de rotina. Não, estou bem, faço atividade física, tudo. Aí conversei com ele sobre sono. Provavelmente ele está acordando sufocado por causa de apneia. E ele tem uma condição de via aérea superior em que a oclusão dentária dele, os inferiores são bem mais para trás. Isso aí empurra a língua e faz ele fazer apneia. Então, estas coisas a gente tem que tratar e dirigir de acordo, atender o paciente no todo. Então, a conversa com o paciente é que permite ao médico fazer um diagnóstico correto e saber que exames pedir. Senão, tu gastas uma fortuna que não serve para nada. Ou seja, uma boa consulta tem um bom resultado, Jaime. Sempre. Faz a diferença. Faz a diferença. O tratamento, eu sempre defendo muito a medicina mais de conversa, né, Jaime? Mas a medicina é de conversa. Se não for de conversa, não é medicina. Mas dos tempos para cá tem mudado isso, sabe, doutor Jaime? Não tem mudado. Tanto que, por causa desses algoritmos, que se tu me falar que tem isso, eu te dou um ponto. Tu faz isso aqui, eu dou mais um ponto. Outro eu dou mais um ponto. Aí eu vou agir assim, assim, assado. Aí muda. Esse seria a medicina da inteligência artificial. Isto. O número de suicídios em médicos é 3 vezes maior do que na população em geral. Nos Estados Unidos, hoje, sabe-se que um médico se suicida por dia.
a maioria de média idade para cima, que não aguentam esse... Eu, por exemplo, eu tratava septicemia com determinados antibióticos, como diz assim, garamicina e oxacilina, e com resultados, curas totais. Hoje, lá nos Estados Unidos, eu faço esse mesmo paciente, trato assim, ele sai curado, feliz da vida. Um advogado lá na porta do hospital, o que é que o senhor teve? Eu tive uma septicemia ou endocardite bacteriana. Tratou como? Assim, assado. E o senhor está bem? Estou ótimo. Mas aqui o algoritmo manda que usasse tais e tais. Entra com ação contra o médico. E aí, a malpractice, que é o seguro médico, é 25% do dinheiro que o médico ganha. Medicina é medicina, né, Jaime? Complicado. Nós temos um intervalo comercial, doutor Jaime, e na volta nós vamos falar sobre ronco e apneia, certo, que é um tema muito atual e que merece, por parte de quem sofre desse mal, uma atenção redobrada. E o doutor Jaime vai dizer por quê. Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia, em nome do Laboratório Jimenez, em nome também do nosso Clube Social Saúde, um clube de vantagens para você, esse eu assino embaixo, em nome também da Oceano. Destrua as ondas, não as praias. Intervalo rápido, nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com Saúde e Companhia, conversando nessa primeira parte do programa, já é a segunda, com o Dr. Jaime Matos Ferreira, pneumologista. Dr. Jaime, por que o indivíduo que tem apneia corre risco de morte? A apneia do sono é a interrupção da respiração por 10 segundos ou mais, tá, durante o sono. Ela causa por problemas obstrutivos em vias aéreas superiores, problemas de oclusão, tamanho de língua, do céu da boca. Tudo isso aí influencia. Quando tu paras de respirar, a saturação da oxihemoglobina, vamos dizer assim, do oxigênio, ele cai. E essa queda, ela vai alterar todo o sistema cérebro-cardiovascular. Não só através, e todos os hormônios também são afetados, porque eles são excretados durante o sono. Então, todo o nosso controle hormonal, controle de mediadores, tanto controla a pressão, quanto controla volume líquido, né? Uma pessoa, por exemplo, que urina à noite 3, 4 vezes, que não tem problema de próstata, a mulher não tem problema nenhum, por quê? Existe um hormônio, por exemplo, natriurético, que controla a volemia do organismo. E quando eles são afetados pela apneia, tu vai perder o controle do volume e tu vai ter que urinar à noite. Então, só isso aí já é um marcador que tu vai pensar em apneia. E essa queda de oxigênio não só afeta os hormônios, quanto todo o sistema cérebro-cardiovascular, que 60% dos AVCs à noite são apneicos. Se tu fores ver durante o dia, cai para 20%. Tá? A possibilidade de morte súbita de doença cardíaca à noite chega a aumentar em 20% a 25%. Um quarto? E doenças arteriais coronárias, que também são afetadas. E, além dessas afetações dos hormônios, eles vão chegar uma hora que eles vão mexer com a leptina, tá? Que é um hormônio que controla o alimento. Aí tu ganha peso. A obesidade faz te aumentar as apneias e aumenta a resistência à insulina. Então, a propensão à diabetes chega a mais de 60%, de cardiopatias e doenças cérebro-cardiovasculares em geral chega a 60% no período noturno, né? E a incidência da apneia, segundo a EpiInfo, aqui um excelente trabalho feito aqui em São Paulo, já está no quarto, quer dizer, 4 décadas, está em torno de 33%. Um terço? Um terço da população. Nossa. Se tu pegares mais as insônias e as doenças em geral, tu vais ver que 70% da população, em alguma época da vida, tem um distúrbio de sono. Tu começas essas fragmentações do sono, que o cérebro provoca um despertar quando cai isso ali, e tu não consegues atingir as fases do sono,
Aqui, ó, sono REM, o sono profundo, é onde tu recupera a tua energia, o teu aprendizado, a memória, a capacidade de concentração, atenção, a parte cognitiva que a gente chama do raciocínio lógico, tudo fica prejudicado e tu passa a ter sonolência diurna, fadiga, indisposição. E só com a fadiga diurna aumenta o número de acidentes de trânsito. A falta de atenção. Cochila, dorme no volante. A gente chama de comportamento automático. Eu tive paciente que dirigiu aqui nessa serra da Dona Francisca, não, aqui é de Curitiba, 21 quilômetros dormindo, porque ele estava com a mãe queria parar no posto, ele disse, daqui 1 quilômetro eu paro que tem um posto melhor. Ele seguiu guiando, quando se acordou estava 22 quilômetros depois. E um outro lá naquela serra que era do Papagaio, né, se não me engano, lá em São Paulo, que custaram arrumar, andou 42 quilômetros. Esses acidentes bruscos que o cara está indo, guiando, a primeira vez que bate o sono, eles usam um rebite, tomam café, lavam a cara, fazem tudo e vão ficar mais 40, 50 minutos acordados. Depois disso, eles vão ter o comportamento automático. Eles vão dormindo de olho aberto, entram em sono profundo, vão dormindo e guiando. Quando tu vês aquela guinada de carro, sem mais nem menos, o cara acordou. Então, isso tu tem que ter em mente. Agora, melhorou bastante nos Estados Unidos. Mas porque quem tem aquela escala de sonolência diurna de 24, que tem de 12 ou mais, eles tiram a carteira. Eu acho que eu já falei isso aqui sobre o custo do acidente pela apneia. Em 2003 eles fizeram um trabalho, né? Gastaram 15 bilhões e 300 milhões de dólares com acidentes devido à apneia do sono. Isso tem custo social, indenização, físico, morte e tal. Questionaram por quê? Por causa da apneia. E por que não trata? Porque tem que fazer exame. O exame é caro. Qual é o exame? Polissonografia. E quantos desses precisam tratar? 20 a 30% vai precisar o CPAP. E quanto custa? Calcularam 3 bilhões e 100 milhões de dólares. Passaram a fazer exame de todo mundo e exigir. Quem tivesse escala de sonolência de 12 ou mais, perdia a carteira. Eles passaram a economizar 11 bilhões e 200 milhões de dólares por ano. Não é nem porque são bonzinhos, é financeiro. E quantas vidas desnecessárias que a gente pode matar no sono? Então, o apelo que a gente faz, quer ser feliz, acordar bem, disposto, estar de bem com a família, poder ler, poder estudar, poder praticar um esporte, poder ser feliz, durma bem. É 1/3 da nossa vida. E se tiver a dúvida, Jaime, tem que procurar um especialista para fazer uma avaliação. Nós temos vários especialistas aqui em Joinville, no Brasil inteiro hoje. O Brasil já está entre os 3 países que uma mais referência, né, que mais produzem trabalhos sobre sono, pesquisa. Então nós já somos uma referência internacional e tem como tratar isso aí. Então, e fazer um apelo. Está com sono, gente, não dirija. Está cansado, não saia com a família. Não ponha em risco. Agora, o senhor ainda pode ter um risco de morrer, mas o que o cara está passando do teu lado tem com isso? Quantos você pode matar? Quantos tu pode matar num desse aí? Né? Quantos acidentes de ônibus que a gente já sabe? Teve aquele acidente... Caminhoneiro que matou 20. Aqueles de argentinos que ali em cima, eles viajam 13 horas direto, num ano ele bateu exatamente ali onde vão. Tem uma serra ali que faz a curva, eu não me lembro mais o nome. E no ano seguinte, na mesma circunstância, a mesma empresa, claro, quanto motorista, porque eu tinha morrido 30 e poucos, o mesmo acidente nas mesmas circunstâncias. O doutor Barros, lá de Espírito Santo, ele faz trabalho lá com uma empresa de transporte. Ele reduziu os acidentes de 3 mortes por ano para 0,00 alguma coisa. Ele conseguiu colocar postos de controle em vários, onde os motoristas passavam. Interessante que ele fez um trabalho, e nesse trabalho, esse foi multicêntrico, que perguntava para os motoristas que já dormiam no volante.
Conhecia alguém que dormia no volante, 58% confirmavam. Quando perguntava, já dormisse no volante? Caía para 16%. Então, mente quando fala de si próprio. Né? Isso é uma coisa. E ele conseguiu, com dieta especial, aquele negócio que onde tem muito caminhão em estrada, em posto, é bom? Não, é barato. Comida farta, pesada, que gera sono, Jaime. E gera sono. E eles colocavam um acadêmico, né, que estava na pesquisa, ou um residente, junto nas viagens de 400 quilômetros, onde vão 2 motoristas. Um vai dormindo, o outro vai guiando. A média, 3 cochilos por 400 quilômetros. Ele conseguiu praticamente zerar. E isso tem peso financeiro também, não só falando em vida, porque o seguro de acidente de ônibus, nenhuma seguradora quer fazer. E essa lá agora tem concorrência. Por quê? Porque os motoristas não comem mais junto com os outros, dieta especial. Ele fez uma cabine com 10 mil lumes, que ele vai lá, fica 2 minutos, ele ganha aquela luminosidade, garante que vai ficar 3 horas sem dormir. E tem uma fisioterapeuta controlando o exercício para que ele se movimente e possa entrar no ônibus tranquilamente. Isso é muito bom, né, Jaime? Tem resultado. Isso é importante. Então, Jaime, eu tenho mais 3 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ronco, Jaime. O ronco. Isso é um problema também? O ronco ele pode fazer parte da apneia, ou ele pode ter um ronco primário, pessoas que têm determinadas condições também aqui em cima. Uhum. E tem aqueles raros que não têm condição física nenhuma e roncam. Agora, falando de Joinville, nós temos aqui uma condição muito ruim para a alergia. E nós temos muita rinite. Hoje mesmo, atendi uma pessoa obesa mórbida, quase sem apneia, e precisa fazer um determinado procedimento, já fez um procedimento cardíaco, tem menos de 40 anos, e eu fui examiná-lo, uma das amígdalas passava a linha média aqui, fechavam totalmente. Eu disse, mas se não tivesse infecção de repetição, a gente tem uns quadros gripados de vez em quando, aí sufoca. Quer dizer, eu vou indicar alguma coisa para ele antes de tirar essas amígdalas? Vai ter que fazer uma amidalectomia. Em criança, a gente opera o adenoide de amígdala, depois conversa se vai fazer polissonografia ou não. Agora, a rinite, tu perguntas para ele, entope o nariz, coça, espirra muito, tem coriza? Não. Dorme de boca aberta? Durma. Baba o travesseiro? Baba. Aí tu vai ver o exame, tem hipertrofia de cornetos, que ele já acha normal, quer dizer, é tão frequente para ele que ele acha normal. E aí fica ruim quando a gente confunde o normal com o frequente. A gente trata a rinite, faz um tratamento contínuo. Outra coisa difícil na alergia é convencer as pessoas que tem que tratar para ficar bom. Há uns tempos idos a gente tratava crises, por exemplo, de asma, de rinite e tal. Agora não, a gente trata para não ter, assim como eles tratam várias doenças, hipertensão, diabetes, etc., para ficar normal. A hora que a gente convencer a pessoa a isso, a coisa vai melhorar, muda totalmente. E às vezes só isso melhora o ronco. Então, vê as condições de garganta, de oclusão dentária e de nariz. Isso aí tu melhoras a maioria dos casos de ronco propriamente dito. Desde quando se é feita uma boa anamnese. Se não fizer anamnese, em sono principalmente, a anamnese é sagrada, é essencial. É uma conversa um pouquinho demorada, mas tem que ser minuciosa. Sempre demorada. Ronco, apneia... Não se faz consulta de sono de 3 minutos. Ronco e apneia tem tratamento e cura, desde que a pessoa procure... A maioria das doenças tu pode, se não curar, mas tu pode dar uma condição de vida muito melhor para a pessoa. Desde que a pessoa procure uma pessoa capacitada para orientá-la. Exatamente. Isso faz a diferença, Jaime. Doutor Jaime, eu quero agradecer a sua presença, bom sono para o amigo. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Saúde para o amigo. Obrigado pela sua oportunidade. Essa Semana do Sono, realmente, o tema, o sono é essencial para a vida. Sono é essencial para a vida. Mais do que nunca.
Obrigado, Jaime. Fica por aqui. Nós vamos encerrar esse bloco, mas nós vamos a um intervalinho e na volta nós vamos conversar com a doutora Renata Barbosa sobre neurologia no tratamento e no acompanhamento de distúrbios do sono. Instante só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje falando sobre a importância do sono. Conversei nos 2 primeiros blocos com o Dr. Jaime Ferreira, que é médico pneumologista, e no último bloco vamos falar com a neurologista, doutora Renata Barbosa. Como a neurologia entra nesse processo, Renata? Tratamento de distúrbios do sono. Bom, a neurologia tem tudo a ver com isso. O sono começa lá no cérebro. Certo. Né? Até algum tempo atrás, existem várias teorias em relação ao sono, mas se achava que o sono era um processo passivo, que durante a noite desligavam todas as funções e era simplesmente um processo passivo em que nada acontecia ali. Hoje a gente sabe que durante o sono várias ações acontecem ali no nosso cérebro, desde depuração de várias substâncias. Existe inclusive um sistema que foi descoberto há pouco tempo chamado sistema linfático, que através dele o líquor, que é um líquido que recobre o nosso cérebro, ele vai através de ondas de líquor penetrando lá dentro e lavando várias substâncias que foram se acumulando ao longo do dia, como restos metabólicos, proteínas, né, produtos de reparação celular. E isso tudo tem muito a ver com as atividades cognitivas, de memória. A longo prazo podem estar associadas, inclusive, ao desenvolvimento de demências. Isso quer dizer... O acúmulo dessas substâncias. Poxa, então quer dizer que você, durante o dia, trabalha com o cérebro. E o cérebro produz, tipo, lixo. E à noite, quando você dorme... Vem a lixeira. Vem a lixeira, que é esse sistema linfático que você falou. Sistema linfático. Linfágico. Que vai fazer a limpeza. Ele faz uma limpeza. Quanto melhor você dormir, mais a limpeza fica perfeita. Sim, esse processo ele ocorre ao longo do dia, mas ele acontece de forma mais intensa durante a noite, principalmente durante o nosso sono mais profundo. Então, por isso é importante a pessoa ter uma quantidade ideal de sono, passando ali por todas as fases do sono de forma adequada, para que essa limpeza do cérebro ela ocorra de forma adequada. Isso quer dizer o quê? A limpeza bem feita durante um sono bom gera criatividade, pode gerar um dia com uma mente mais aberta a se desenvolver atividades positivas. Sim, com certeza. Uma noite de sono que a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente já fica mais lento, com dificuldades de raciocínio, às vezes dificuldades de concentração, de memória, tem aqueles brancos, né? Aquela aqueles coisa lapsos assim, de esqueci. memória. Se estava querendo falar alguma coisa, de repente, puf. Sim, então essa privação de sono, ou um sono ali de má qualidade, acaba tendo consequências tanto ali imediatas, a curto prazo, quanto a médio e longo prazo, associado ao desenvolvimento de doenças, tanto doenças neurológicas, como déficit cognitivo, associação aí com demências, como também aumenta o risco cardiovascular, de desenvolver doenças cardiovasculares, aumenta a inflamação no nosso corpo, aumenta a formação de placa de aterosclerose, é associado com aumento de risco de AVC, de infarto, além de, como o doutor Jaime comentou mais cedo, ser muito associado com o aumento do risco de acidentes, tanto de trânsito quanto acidentes de trabalho. O sistema neuronal de um indivíduo, tanto homem quanto mulher, ele é um sistema muito complexo, né? O cérebro, por mais que se pesquise, por mais que se busque fazer pesquisas, ainda é um mundo desconhecido. E esses conhecimentos que nós estamos tendo com essas pesquisas, isso traz uma longevidade para quem coloca em prática aquilo que a pesquisa mostra, né? Com certeza. Até muito pouco tempo atrás, o sono era visto como um inimigo. Isso. Que dormir, nada, tem que viver a vida. Dormir é perda de tempo, enquanto você está dormindo, seu amigo está estudando, está trabalhando. E você está aí dormindo. E você está aí dormindo. O sono era visto muito como perda de tempo.
Mais recentemente, aí, de poucos anos para cá, em que foi sendo colocada várias associações da importância do sono com a saúde e com o desenvolvimento de doenças no corpo inteiro, tanto neurológicas quanto doenças cardiovasculares, e a associação de problemas de sono com aumento do risco de mortalidade por qualquer causa. Quem dorme mal morre mais. Morre mais. A imunidade tem muito a ver com isso também, né? O sistema imunológico, ele precisa, o corpo precisa descansar, a mente precisa colocar em prática aquele gari que limpa lá, para deixar a pessoa no dia seguinte pronta para enfrentar as dificuldades. O sono tem muita influência tanto na regulação hormonal quanto no nosso processo de imunidade. Tem estudos, inclusive, mostrando o benefício de se dormir bem após uma vacinação para que a vacina pegue melhor. Opa, que legal! Que se a pessoa não tem uma boa noite de sono após uma vacinação, a resposta imunológica dela ela é menor. Ou seja, o corpo não vai ter aquela imunidade que deveria ter. Que deveria. Além disso, se a pessoa não dorme bem, a expressão genética mesmo relacionada à reparação celular, à formação tumoral, ela também fica mais aumentada. Agora, como é que nós podemos explicar o fato de, como disse o Jaime há pouco, AVCs durante a noite em quem tem, por exemplo, um distúrbio de sono como a apneia? Isso acontece muito. Tem muito paciente hoje que teve AVC que era apneico. Sim. E que não dava importância muito à apneia. E que a apneia não foi que o AVC causou a apneia acabou levando a pessoa a ter um AVC. Isso acontece muito? Acontece e é uma via de mão dupla, né? Quem tem AVC, já teve AVC, tem um risco aumentado de ter apneia do sono. É estimado que 1/3 dos pacientes pós-AVC tem algum grau de apneia do sono. 1/3? Nossa, é bastante. São 33%. E o contrário também. O fato da pessoa ter uma apneia do sono aumenta o risco do AVC. Isso por várias causas, tanto em relação à questão pró-inflamatória no organismo, que aumenta ali a formação de placas, né, eventos ateroscleróticos, além de maior risco de hipertensão, principalmente hipertensão de difícil controle, que está associado ali com o aumento do risco de AVC. Além disso, quem tem apneia do sono pode ter mais arritmias cardíacas, fibrilação atrial, principalmente durante o sono. Se a pessoa faz apneia, durante a apneia do sono, acaba que ela tem mais eventos dessas arritmias. O coração bate fora de compasso. Totalmente fora de órbita. De compasso. E isso é um fator de risco ali muito importante também para o AVC. Hoje a juventude está dormindo menos. Eu tenho exemplo na família. Que hora que você vai dormir? 11 horas, meia-noite. E quando eu era menino, eu dormia às 7h30 da noite. E acordava às 7 da manhã. Eu tinha praticamente 10 horas de sono. Hoje a criança vai dormir às 11 e acorda às 6. Essa diminuição do número de horas dormidas influencia na parte cognitiva da criança? Com certeza, influencia muito em relação... E traz resultado ruim? Traz resultado ruim, tanto no processo de aprendizagem mesmo, tanto aprendizado motor, quanto aprendizado, né, cognitivo mesmo. E além de regulação emocional também desses adolescentes, das crianças. O sono, ele é importante também para essa regulação emocional. Por isso tem tanta associação de distúrbios do sono com transtornos depressivos, ansiosos. E um piora o outro, é uma via de mão dupla. As duas coisas devem ser avaliadas e as duas coisas devem ser tratadas. A pessoa que teve um AVC, mas não tinha apneia, o fato dele ter sofrido um AVC e teve sequelas, ele tem que ter uma atenção redobrada em ter uma boa noite de sono? Com certeza. Como todo mundo, né? Não, vamos ficar na questão do AVC lado. A população em geral deve ter, e se ela tem alguma doença de base, principalmente um AVC que sabidamente a gente sabe que aumenta o risco de ter uma apneia do sono, por exemplo, isso deve ser acompanhado de perto. Além da apneia do sono, é importante avaliar também outros distúrbios do sono, né? Não só no paciente pós-AVC, mas, por exemplo, no paciente desenvolvendo algum déficit cognitivo, demência. Às vezes a pessoa vem com uma queixa cognitiva de perda de memória
E aí, na anamnese, na conversa, na investigação, você vai descobrir que a pessoa não dorme, que a pessoa ronca, já está dormindo até em quarto separado. Porque é roncador. Porque é roncador, na investigação às vezes tem uma apneia grave e isso traz repercussões diurnas ali para a pessoa. Repercussões não só necessariamente relativas à sonolência, porque a apneia às vezes a pessoa perde a percepção da sonolência dela. Algumas vezes você pergunta, mas você fica com sono? Não. Mas quando você vai investigar melhor, ela tem queixa de memória, de concentração, queixa cognitiva. E às vezes isso não é propriamente ali já uma doença de Alzheimer ou uma demência. Às vezes isso pode acontecer secundário a um sono de má qualidade, principalmente relacionado à apneia do sono. A questão da apneia, e quando um exemplo, uma pessoa teve, uma mulher, ela sofreu um AVC e em consequência de uma apneia. É comum mulheres sofrerem de apneia de sono e terem AVC e depois mudar o estilo de vida? Para poder melhorar o seu sono? Sim, às vezes um evento, né, como um AVC, é um chacoalhão na pessoa para ela mudar de vida. Acredito, né? É um principalmente acorda que... Principalmente quando ocorre ali o AIT, que é um acidente isquêmico transitório, é como se fosse um aviso, cuida de mim, senão eu vou vir de novo. Né? E ele avisa, né? Alguns avisam, nem sempre. Às vezes ele já vem de uma forma já vem mais... derrubando. Às vezes ele já vem de uma forma mais forte, já agressiva, deixando mais sequelas. Mas às vezes isso é uma oportunidade para a pessoa ir atrás e realmente mudar o estilo de vida. O obeso é mais propenso a ter distúrbios do sono? Sim, sim. E até isso pode levar a um AVC? A obesidade, ela é um dos fatores de risco cardiovasculares ali importantes, tanto para o AVC quanto para a apneia do sono. Mas é importante a gente lembrar que não é só o obeso que tem apneia do sono. A apneia do sono, ela está associada também a pacientes, a pessoas magras, que aí está relacionado também a alterações craniofaciais, a posição da língua, a alteração, né, da anatomia mesmo ali, da face e lá do fundo da garganta, da via aérea, também podem ter associação ali com a apneia. Algumas doenças neuromusculares também podem ter associação. Então, a obesidade é um fator de risco mais importante para a apneia do sono, mas não é exclusivo. Agora, quando nós falamos em doenças, distúrbios do sono e a aceitação do paciente para com a doença, esse é um outro problema, né? Que é agora assim, eu não ronco, eu não escuto nada, mas a mulher diz, não, mas tu ronca que eu não aguento. Aí como encarar isso? Como abordar isso? A pessoa nunca ronca, sempre é o outro que ronca, né? Então, ele joga a culpa pro não, sou eu, tu. Joga a culpa pro outro. Então, às vezes é importante a gente conversar com quem dorme junto, às vezes quem dorme sozinho, buscar sinais indiretos, né? Se acorda com boca seca, com dor de cabeça, se acorda tipo sobressaltado, com susto ao longo da noite, às vezes isso é um sinal ali indireto que possa ter alguma coisa errada durante o sono. E além da apneia, é importante também a gente avaliar a presença de outros distúrbios do sono, como síndrome de perna inquieta, movimento periódico de membros durante o sono, que também acaba atrapalhando muito a qualidade do sono, além da própria insônia, que é super prevalente na nossa população também. Tem pessoas que só dormem quando bebem um whiskyzinho ou um vinhozinho. Isso é aconselhável? Não. Não? Não. Por quê? Isso é uma falsa sensação de um sono bom. O álcool, ele tem ali um efeito transitório de relaxamento, mas o que a gente vê na prática? Que ele atrapalha toda a arquitetura do sono. Durante o nosso sono, a gente passa ali por várias fases, né? Falando assim um termo um pouco mais técnico. Então, a gente passa pela fase não REM e o REM. O que é isso? Nosso sono ele vai aos poucos aprofundando, aí a gente chega lá no sono mais profundo, em que vai reduzindo a atividade cerebral. As ondas cerebrais ali vão ficando mais lentas, é quando ocorre esse sono mais profundo. Depois vem o sono REM, que é onde estão mais concentrados ali os sonhos, a gente tem movimento ocular, tem um relaxamento muscular mais importante, que é normal, tá?
Quando a pessoa bebe, ingere bebida alcoólica, essa arquitetura do sono ela fica toda atrapalhada. Então, às vezes, a pessoa tem um sono mais superficial, tem despertares mais frequentes. Se ela tem uma apneia do sono, ela acaba podendo ter mais episódios de apneia. Se ela tem movimento periódico de membro, às vezes isso pode predispor ela a ter mais movimentos. Se a pessoa tem alguma parassonia, que é, por exemplo, distúrbios de sonambulismo, ou às vezes pesadelos, algum tipo de parassonia, tanto do sono REM quanto não REM, o fato de ingerir uma bebida alcoólica pode predispor ela a ter mais esses eventos. Então, embora tenha ali essa primeira sensação inicial de relaxamento, a bebida alcoólica ela vai atrapalhar muito a arquitetura do sono e, no final das contas, não é um sono de qualidade. Isso. É importante não só a quantidade, mas que tenha uma qualidade do sono também. É mais ou menos assim, Renata, eu imagino. Você vai construir uma casa, você tem que ter todo aquele preparo para poder edificar a casa, né? A base, depois levanta as paredes. O corpo se prepara mais ou menos assim para poder você dormir. O teu cérebro ele tem que estar... agora é hora de dormir, ele diz. Aí ele começa o processo de quebra-cabeça. Sim, só que o nosso corpo não é um interruptor. Ele não é um interruptor, não é simplesmente, vou dormir e desliga e pronto. Né? O nosso sono, ele vem de forma gradual. É como se ao longo do dia fosse enchendo um copo de água. À medida que vai gotejando medida, que a gente chama de uma pressão do sono. Quando essa pressão do sono está ali muito alta, o copo transbordando, é que esse sono começa a vir. Aí tá pronto. Ele vem de forma gradual. Então, o que a gente fala, recomenda até, né, na terapia comportamental e medidas de higiene do sono, é que a pessoa vá desacelerando por etapas. Reduzindo estímulos, reduzindo estímulo luminoso, reduzindo fatores estressantes, alimentares, tudo, para que ela vá desacelerando por etapas e esse sono possa ir vindo aos poucos. É como o pôr do sol. Ele vai devagarinho. É aos poucos. É aos poucos, né? Não pode ser abrupto. Não pode ser abrupto, mas o que algumas vezes acontece para quem está com uma pressão do sono muito alta, por exemplo, um caminhoneiro dirigindo várias horas seguidas, sem dormir. O copo está ali enchendo, transbordando. Quando ele transborda, aí ele pode dar uma cochilada e apagar de uma vez. Mas porque essa pressão do sono está muito alta o sono sempre vence. Ele vence. Não adianta ele tomar estimulantes, vai chegar um ponto que a pressão do sono é tão alta que o sono vence. Eu vou tomar café com refrigerante cola, que eles dizem que é bom para deixar o cérebro aceso. Não vai resolver. O café, ele tem um efeito ali estimulante no cérebro, que ele vai ali em alguns receptores que ele dá uma enganada ali no nosso cérebro. Mas vai criando uma certa tolerância, que cada vez a pessoa precisa de uma quantidade maior. Né? E pode acabar interferindo lá à noite em quem tem insônia, de atrapalhar a qualidade do sono, ter mais dificuldade ali para dormir. Mas ele tem um limite também. Quando essa pressão do sono está lá no topo, não adianta café nem outros estimulantes que a pessoa vai acabar. Atividade física à noite também não é muito aconselhável, né? Tem um limite. Você vai fazer atividade 11 horas da noite, depois vai dormir. É legal? Na verdade, a gente tem que respeitar muito o ritmo biológico da pessoa também. Né? Tem pessoas que são ali mais matutinas, tem pessoas que são mais vespertinas. Atividade física, a gente tem que sempre tomar cuidado de falar contra ela, porque ela vai ser benéfica. Claro. Mas tentar evitar pelo menos atividade física intensa, pelo menos 2, 3 horas antes de dormir. Antes de dormir? Porque tipo assim... 2, 3 horas antes de dormir é hora de ir desacelerando. Pode ter algum tipo de atividade física, mas priorizar por atividades que sejam ali mais relaxantes, mais nesse horário. Se alimentar também à noite, uma alimentação mais light, mais leve. Uma alimentação mais leve e também ali pelo menos umas 2 horas antes de dormir. O ideal não é dormir com fome, mas também evitar alimentos pesados. Próximo do horário não deve ser, eu não vou dormir, eu não vou comer porque eu quero emagrecer. Não é legal também. Não é legal. Inclusive, tem associação dos distúrbios do sono com maior dificuldade em perda de peso.
né? Inclusive em relação à própria apneia do sono. A obesidade é um fator de risco para a apneia do sono, mas quem tem a apneia do sono e não é tratada tem maior dificuldade de perda de peso também, porque o sono ele está relacionado ali em todo o controle hormonal, da saciedade, da fome. A pessoa que não dorme direito, ela tem mais necessidade de comer alimentos mais calóricos, mais gordurosos. Como é que pode, né? O ser humano ainda é um ser a ser muito estudado, né? Sim. Ou seja, o cérebro, o comportamento neurológico do indivíduo, ele é muito misterioso, né? Sim. E assim, o sono ele é essencial para a saúde, com né? certeza. Como um todo. Que é inclusive a campanha desse ano, né? O sono é essencial para a saúde. Fundamental. Que é fundamental. A gente está aí com a campanha do sono que começa na semana que vem, do dia 13 a 19, em todo o Brasil. Em Joinville aqui vamos ter várias atividades, acompanhar nas redes sociais, no site oficial da Semana do Sono, no Instagram da Absono, que tem toda a programação. E em Joinville nós teremos várias ações, né? Uma ação que é direcionada ao público em geral, que é aberta ao público, vai acontecer no Shopping Miller na próxima semana. Certo. No dia 16, durante o dia todo, estão todos convidados a participar. Que bom. Obrigado, Renata. Saúde, bom sono para todos. Obrigada. Que é importante. Para todos nós. Durmam bem. Durmam bem. Bem, eu conversei com o Dr. Jaime Matos Ferreira nas duas primeiras partes do programa e com a Renata Barbosa, médica neurologista, neste último bloco. Falando sobre sono. Dormir bem é tratar bem da saúde. Então, durma bem. Grande abraço. Nós voltamos semana que vem. Até lá. Tchau.